se encontra no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versos de número 36 a 50. Lucas, capítulo 7, versos de número 36 até o verso 50. Se já todos encontramos, podemos dizer amém? Amém. Ou ainda há misericórdia? Ou isso ainda folhear de Bíblias? Vamos dar um tempinho para que todos possamos estar no mesmo livro, no mesmo capítulo. Acredito que já todos encontramos. Diz assim a palavra do Senhor: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhou-os com as suas lágrimas, enxugou-os com os seus próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. Bendito Deus, 1000 graças queremos te render, porque o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Queremos, Pai, te pedir obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, de mais uma vez sermos o portador da tua palavra. Permita que as palavras sejam minhas, mas a mensagem tua, Pai. Não permita que eu fale coisas de mim mesmo, mas que sejam coisas que vêm de ti. Afaste, Pai bondoso, qualquer imperfeição minha que possa deturpar a tua mensagem. Tudo isso te peço em nome e por amor a Jesus. Amém. Nós oramos agradecidos. Amém? Amém. Peço ao povo de Deus a tomar o assento. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra do Senhor, justamente
mais uma vez no capítulo 7 de Lucas. Acho que nesse mês eu estou a pregar no capítulo 7 de Lucas. Está a falar comigo muito ao longo desse período e tem mensagens muito, mas muito bonitas e que de certeza falam muito para nós e acabam por ser uma construção para a nossa fé, para o nosso caminhar com Cristo. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler fala de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Queridos, os 4 evangelhos de Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, falam de um episódio de uma mulher que ungiu Jesus. É curioso, queridos irmãos, se olharmos para os evangelhos de Mateus, no capítulo 26, versos 6 a 13, João, no capítulo 12, versículo 1 a 8, e Marcos, no capítulo 14, versos 3 a 9, nós vamos perceber que esses 3 evangelhos, eles falam do mesmíssimo incidente ou episódio. Mas Lucas, nós temos razões suficientes para dizer que Lucas fala de um episódio diferente. Se nós lermos a correr, se calhar, por sabermos que os 3 evangelhos são sinóticos, então a história é a mesma. Mas se nós nos atermos aos detalhes desse texto que acabamos de ler, vamos perceber algumas diferenças. Queridos irmãos, o episódio que nós lemos aqui no livro de Lucas, diferente dos evangelhos, Mateus, Marcos e João, eles falam do episódio que ocorreu na última semana da vida de Jesus, bem próximo à sua crucificação. Mas Lucas fala de um episódio muito anterior a ele. Queridos irmãos, se olharmos para o livro de Lucas e se olharmos também para os outros evangelhos, vamos perceber que o assunto também é diferente. Nos outros evangelhos, fala de uma mulher que ungiu a cabeça de Jesus. E aqui Lucas diz que a mulher ungiu os pés de Jesus. Queridos irmãos, o assunto da discussão também é diferente. Nos outros evangelhos fala-se do perfume que se havia de vender e ofertar aos pobres. Mas Lucas aqui fala do amor e do perdão. Quem é Lucas? Queridos irmãos, Jesus é convidado a ir à casa de um fariseu. E o fariseu nós temos visto nos evangelhos. E antes da gente falar propriamente do fariseu, gostaria de adiantar mais um pormenor. Queridos irmãos, quando Lucas fala de uma pecadora, nós não encontramos essa palavra nos outros evangelhos. Os outros evangelhos tratam essa mulher como alguém normal. E até João dá nome a ela. João trata essa senhora como Maria de Betânia. E que possivelmente é a irmã de Lázaro. Mas aqui Lucas fala que essa mulher é uma mulher pecadora. Não se registra que ela seja, e também muitas vezes nós temos confundido que a mulher que se fala aqui em Lucas é Maria Madalena. Não há nenhum registro que nos faz dizer que essa mulher é Maria Madalena. É uma tremenda especulação, porque a Bíblia não nos diz isso. Mas uma coisa temos certeza, é uma mulher pecadora. A Bíblia diz que ela é uma mulher da cidade. E se nós olharmos, queridos irmãos, isso realmente aponta e nos dá o direito de dizer que possivelmente era mesmo uma pecadora, uma mulher prostituta. Queridos irmãos, Jesus
é convidado a ir à casa de um fariseu. Quem é um fariseu? Quem eram os fariseus? Nós temos lido sempre, mas fariseus, quem eram os fariseus? Queridos irmãos, fariseus eram um grupo de pessoas que tinham como principal luta fazer com que o povo de Deus voltasse à lei, voltasse a buscar santidade e pureza. Era um povo, ou era um grupo de pessoas que eram muito, mas muito estudiosas da palavra. Eram pessoas defensoras da palavra. Então, se nós olharmos para aquilo que eram os fariseus, nós podemos comparar no dia de hoje, se calhar, com grandes líderes religiosos. Eles tinham autoridade para falar da Torá, para falar da lei do Senhor. São pessoas, se nós olharmos para o grego, a palavra fariseu significa parosim, aqueles que distinguem a lei com precisão. Eles olham para a palavra e estudam a lei do Senhor com muita, mas muita precisão e exatidão. Tanto é que não é à toa que durante o ministério de Jesus entrou em muito conflito, entre aspas, com esses fariseus. Por quê? Eles mostravam uma vida santa, uma vida, pessoas que eram tementes a Deus, que velavam pela santidade, que velavam pela pureza, mas que muito deles era só algo exterior. E Jesus, muitas das vezes, conflituou-se com eles acerca dessa situação deles. Os fariseus, queridos irmãos, sendo pessoas que tinham essa capacidade de olhar para as Escrituras, serem defensores das Escrituras, então nós vamos começar a entender o que realmente se passou aqui. Uma prostituta entra na casa desse fariseu. Queridos irmãos, nós sabemos que esse fariseu chama-se Simão, e que para muitos vão dizer que ele é um bocado. Disseste que essa história não é a mesma de Lucas e com os outros evangelhos, mas por que é que o homem aqui referido fariseu chamava-se Simão? Queridos irmãos, pelos estudos que a gente fez, percebemos que o nome Simão era um nome comum. Possivelmente, tanto é que dentro dos discípulos de Jesus, dois deles eram Simão. Simão Pedro, Simão Zelote. Então isso nos mostra que realmente são duas pessoas diferentes. Não que os nomes sejam parecidos, não que só por os nomes serem parecidos, fossem a mesma pessoa. Então, queridos, aqui, logo depois de Jesus ser convidado a entrar nesta casa, e que para alguns também poderão pensar como é que Jesus foi almoçar ou jantar numa casa e nessa casa entra uma prostituta. Para dizer, queridos irmãos, de que essa era uma atividade, ou atividade semelhante a essa que Jesus estava a participar, era uma atividade que não era particular. Qualquer pessoa podia entrar, assistir ou até participar daquele evento. Mas o que nos chama a atenção aqui é a entrada de uma mulher prostituta na casa de um fariseu. Como já falamos aqui, o fariseu é alguém que velava pela santidade, pela pureza. Como é que fica alguém que vela, alguém que tem aquela fama na sociedade, ser alguém puro, alguém zeloso pela palavra, receber ou aceitar que alguém, como uma prostituta, entrasse na casa dela ou dele? Isso me faz pensar no seguinte: que tamanha coragem essa senhora teve para entrar na casa de Simão? Isso nos faz pensar no seguinte, queridos irmãos: não tem nada que nos impeça quando o nosso objetivo é alcançar Jesus. Aquela senhora entrou na casa de Simão esquecendo que podia ser maltratada, desprezada, ou até mesmo, podemos dizer que nos dias de hoje, ser tratada com preconceito. Por todo mundo sabia quem ela era. Ela passou por cima de todas as suas virtudes, pela todas as suas lutas internas, mas porque ela queria encontrar o Senhor Jesus. E ao entrar na casa de Simão, ele deparou-se com o Senhor Jesus. Queridos, a Bíblia diz que essa senhora, ou essa mulher pecadora, logo que viu Jesus,
ela começou a chorar. Chorar de tal forma de que molhou os pés de Jesus. Enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Beijou os pés de Jesus e ungiu com um perfume muito caro. Queridos, no tempo de Jesus, estar à mesa não é como nós nos dias de hoje. Não havia cadeiras. E eles literalmente sentavam no chão, né? Apoiados, se calhar, de algumas almofadas. E nós, quando estamos sentados ao chão, normalmente as nossas pernas estão esticadas para trás. E essa mulher estava exatamente atrás de Jesus. E quando chorava, as lágrimas caíam aos pés de Jesus. Parece que a imagem que nós temos, quando fechamos os olhos e lemos para esse texto, é que Jesus estava ali em pé e ela foi, abraçou os pés de Jesus. Ela estava por trás de Jesus. E quando foi chorando, as lágrimas caíram sobre os pés de Jesus. Queridos irmãos, esse cenário acabou por chamar a atenção às pessoas que estavam aí. E começando com o povo anfitrião. Olhando para aquela cena, ele disse: se este fosse profeta, se esse fosse profeta, saberia quem é a mulher que está a lhe tocar. Queridos irmãos, esse fariseu, que é alguém douto na palavra, douto no Pentateuco, na lei mosaica, que conhecia bem as Escrituras, ele estava a duvidar que Jesus seria um profeta. Porque se ele fosse, ele conheceria, ele saberia quem é esta mulher que está a lhe tocar. Queridos irmãos, aqui me chama a atenção uma coisa. Quando o fariseu diz isso a Jesus, a resposta de Jesus é tremenda. E eu acho que qualquer ser humano no lugar do fariseu procuraria um buraco para se enterrar. Queridos, bem no versículo 40, ou antes do 40, se este homem fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está a tocar nele, porque é uma pecadora. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz, em outras versões, a minha não está sendo muito clara, em outras versões diz que o fariseu não falou de voz alta, ou com voz alta. Ele falou no seu íntimo. Ele falou nos seus pensamentos. E quando o Senhor Jesus começa a lhe responder, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Queridos, esse mestre aqui que Simão usa, como já falamos na pregação anterior, quando falamos da pesca milagrosa, não era um mestre, tal como a palavra grega epístata diz. Quando a palavra grega rabi diz, mestre, aquele que tem o conhecimento, aquele que tem conhecimento das Escrituras, o mestre religioso. Não é esse mestre que o fariseu chama Jesus aqui. Ele chama com a ideia de epístata, aquele que tem a autoridade, aquele que tem uma certa autoridade, mas não é aquele que tem toda a autoridade. E se calhar não superior a ele, porque ele era doutor, ele era conhecedor das Escrituras, ele era conhecedor do Pentateuco. Esse é mais um mestre. Ele disse: mestre. E Jesus fala a ele assim: certo credor tinha 2 devedores. E um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão pensou e respondeu: penso que é aquele que mais o perdoou. Eu estava a ler uma outra versão que diz assim: suponho
que aquele que mais foi perdoado. E esse suponho já nos mostra a intenção do fariseu. Já nos mostra o estado de espírito do fariseu. O fariseu estava a falar com Jesus, mas desdenhando da sua capacidade. Suponho. Queridos irmãos, a resposta é tão óbvia. Qualquer um de nós saberia que resposta dar. Se calhar bem direta. A que mais amou. Mas ele procura outras palavras para acrescentar. Suponho o que mais foi perdoado. E aqui na minha versão diz: penso aquele que mais perdoou. E Jesus tem tanto, mas um bom senso de humor, que ele diz assim: julgaste bem. Eu acho que também Jesus nem podia responder assim, porque era tão óbvio. Mas Jesus, como queria responder, quase no mesmo nível que ele, já que você respondeu com algum desdém, eu também vou responder. Suponho. Ou, melhor, você julgou bem. É tão óbvio essa resposta. A resposta seria essa. Queridos irmãos, quando Jesus narra essa parábola a Simão, Simão percebeu uma coisa: de que Jesus não era um ser humano qualquer. Ele percebeu e respondeu o pensamento do fariseu quando disse assim: se esse fosse profeta, saberia quem é a mulher que lhe tocou. E Jesus não respondeu em função da mulher. Jesus, a resposta dele, transferiu para ele próprio, mostrando que ele conhece quem é e que tipo de homem era o fariseu. O fariseu percebeu que Jesus sabia que tipo de homem ele era. E quando ele percebe que Jesus sabia quem ele era, que cala a mulher. Ele sabia muito bem quem era a mulher. Mas Jesus em nenhum momento falou da mulher. Em nenhum momento falou da mulher. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse: Simão. E nós aqui estamos a tentar conjecturar e fazer uma imagem na nossa cabeça. Jesus estava a olhar para a mulher, mas estava a falar para Simão. Simão, você está a ver essa mulher? Eu acredito que ele disse sim. Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Mas ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. Queridos irmãos, é costume, e principalmente no primeiro século, os cristãos, os judeus do primeiro século, essa é a cultura do judeu, que quando alguém entrasse em tua casa, a primeira coisa a fazer, que é cortesia, é dar água para lavar os pés. E é sabido por todos nós que Jesus não calçava sapatos como nós. Que Jesus calçava sandálias. E que a cidade em que Jesus morava, de certeza que não é igual às nossas, asfaltadas. Era de chão puro. E quando andassem, os seus pés empoeiravam. E é assim que Jesus entrou naquela casa. Com os pés empoeirados. E se olharmos para Gênesis, no capítulo 18, verso 4, veremos que isso é hábito do judeu. Quando Abraão foi visitado pelo Senhor, ele viu 3 varões. E a primeira coisa que Abraão fez era procurar água para dar a esses varões, para lavar os pés e ficarem um tempinho em sua casa. E a cultura. E esse judeu não fez isso tendo convidado alguém em sua casa. Tu não me deste água para lavar os pés. Mas ela molhou, lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Queridos irmãos, nós já falamos aqui que essa mulher era uma mulher pecadora. Mas a mulher judia, para os que têm visto as mulheres islâmicas, é um pudor, é um atentado ao pudor praticamente, uma mulher judia tirar o véu. Ter os cabelos à mostra, e principalmente num lugar onde só tem homens. Essa senhora não só deixou os seus cabelos à mostra, mas como usou de toalha para enxugar os pés do Senhor Jesus.
Ela pegou o que ela tinha de mais valor no seu corpo, que são os seus cabelos. Se as nossas mulheres do século XXI tratam lindamente os seus cabelos, é a joia da coroa da sua beleza, quanto mais uma mulher judia. Tanto é que só pessoas muito íntimas têm a permissão de ver os seus cabelos. E essa mulher se expôs diante de gente estranha, porque ele sabia que aquele a quem ela está a enxugar os pés é o Senhor dos Senhores, aquele que salvou a sua própria vida. A gente olha para esse texto e percebe, ou a gente acha que a mulher encontrou salvação ali. Não. A atitude dessa mulher nos mostra o contrário. Que é alguém que de certeza encontrou ou ouviu Jesus num sermão anterior. E ali apenas foi o reconhecer da sua salvação. Por isso, quando encontrou o Senhor Jesus, ela não aguentou e derramou-se em lágrimas. Só um coração realmente entrega ao Senhor Jesus tem uma reação dessa. Se ele ainda estivesse sob pecado, não teria essa reação. Então essa mulher não foi salva ali. Isso foi algo anterior. Queridos irmãos, essa mulher enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, beija os pés de Jesus, e Jesus diz a Simão: eu entrei aqui e tu não me beijaste. Que também é cultura do judeu. Nós podemos ver isso em Gênesis, capítulo 29, verso 3. Veremos isso. Labão, quando viu seu sobrinho Jacó, a primeira coisa que ele teve era que abraçar o seu sobrinho e beijar. Então Jesus não estava a fazer alguma coisa, ou não estava a falar alguma coisa que é desconhecida do fariseu. Desde que eu entrei, ela não só me beijou, mas como não para de beijar os meus pés. E para terminar, ele diz assim: e ungi os meus pés com óleo. Ungi os meus pés com óleo. Desculpa, não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungi os meus pés. Queridos irmãos, se nós olharmos para os outros evangelhos, vamos perceber que esse perfume que a mulher trazia era um perfume extremamente caro. O perfume que ela trazia era um nardo puro. E há comentaristas que dizem que esse perfume ela era extraído de raízes que vinham da Índia ou partes da Arábia. E muitas das mulheres judias tinham esse perfume como algo de herança. E vemos que essa mulher tinha bastante dinheiro, porque no Evangelho de Marcos e Mateus, percebemos que no episódio semelhante, o mesmo perfume custava por volta de 300 denários, que na época era mais ou menos, transferindo para os dias de hoje, era o salário de um ano de alguém. Claro, se for aqui por nosso euro, são por aí 10 a 12 mil euros aquele perfume. E era um perfume só usado uma única vez. Se partia o frasco de alabastro, é para ser usado. Então tinha que ser usado num momento especial. A sua fortuna, a sua herança, o seu maior tesouro, ela não teve meias medidas em quebrar aquele perfume e ungir os pés do Senhor Jesus. E Jesus diz: você não fez isso. Isso me lembra o Salmos 23, no verso 5, quando ele diz: prepara uma mesa perante mim, né? Na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse judeu, esse fariseu não fez isso, mas essa mulher pecadora fez isso. E Jesus vai e diz assim à mulher: os seus pecados estão perdoados. Há versões, e eu gosto daquelas que diz que os teus pecados são perdoados. Isso mostra que são perdoados, não foram naquele momento. O amor demonstrado por aquela senhora, o amor demonstrado, a atitude mostrada, só mostrava que ela já estava
perdoada. Ela entrou aí perdoada. E Jesus diz que os teus pecados são perdoados. Queridos irmãos, Jesus, ao olhar para Simão e dizer essas coisas todas, eu não sei onde é que foi parar a cabeça de Simão. No versículo 48 ou 49, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Queridos irmãos, o perdão de pecados naquele contexto de Jesus, e aliás até no nosso contexto, é prerrogativa única e exclusiva de quem? Do nosso Deus. O judeu sabia que o único que podia perdoar pecados era Deus. E ouvindo um homem dizer: os teus pecados são perdoados, Jesus procurou outro problema no meio daqueles fariseus. Quem é esse que até pecados perdoa? Mas isso me faz lembrar Filipenses versos 2, 6 a 11, quando ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante a um servo, semelhante aos homens. E no versículo adiante diz que ele foi à cruz, obediente, foi à cruz, morreu na cruz, não é? E Jesus diz, e Deus diz que, pelo que ele fez com que o nome de Jesus fosse sobre todo o nome, para que, através do nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, para a glória de Deus. Então Jesus é a personificação do nosso Deus. Ele é o Emmanuel conosco. Então ele sim tem poder e direito de dizer a alguém: os teus pecados estão perdoados. Porque ele não era um homem comum. Olhando para aquela mulher, ele disse que os teus pecados são perdoados. Vai em paz. Queridos irmãos, o grego diz que esta palavra, os rabinos diziam assim: vá para dentro da paz. Normalmente, vá em paz usavam com pessoas com mortos. Mas para as pessoas vivas, eles diziam: vai para dentro da paz. Vai para dentro da paz. Essa é a ideia que Jesus passa a essa mulher: vai e não peques mais. Os seus pecados foram perdoados. Mas olhando para a atitude dessa mulher, isso me faz pensar no seguinte, queridos irmãos: o perdão dos nossos pecados não estão ligados com aquilo que a gente faz para Deus. Não é o choro dessa mulher que a perdoou. Não é o amor que ela demonstrou a Jesus que fez com que Jesus a perdoasse. Tudo isso é apenas consequência do perdão e do amor de Deus. O amor de Deus produz em nós esse tipo de reação. O amor de Deus, o perdão de Deus é que provoca isso em nós. Não é possível nós amarmos os outros se nós a Deus, a quem nós não vemos, dissermos que amamos. Mas quando nós realmente somos perdoados por Deus, Ele faz nascer em nós essa vontade de amar. Amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Só assim será reflexo para os outros. Então nós precisamos perceber que o amor que vem de Deus, é um amor que realmente Ele se tivermos que falar em termos, Ele contamina os outros. Quando nós estamos cheios de amor, os que estão ao nosso redor são impactados com esse amor. E tudo o que fizermos, nós fazemos dentro desse amor.
Eu acredito que quando essa mulher saiu desta casa, já ninguém a viu da mesma forma que ela entrou. Ela entrou naquela casa pecadora, prostituta, mas saiu naquela casa uma mulher santa, uma mulher abençoada e, acima de tudo, uma mulher perdoada pelo próprio Deus. E nós, quando adentramos a casa do Senhor, por vezes entramos também com os nossos problemas, com as nossas situações. Mas isso para te lembrar, querido irmão, que quando tu entras na casa do Senhor, com todo o teu fardo, tu não podes sair novamente com esse mesmo fardo. Porque a pergunta é, com quem tu tiveste na casa do Senhor? Se tu tiveste com o Senhor, Ele disse, trazei todos os vossos fardos, que sou eu que tenho o poder de vos aliviar. E, queridos irmãos, o fardo que a gente traz na casa do Senhor, a gente não coloca no chão. A gente coloca nos braços do Senhor Jesus. Ele sim carrega os nossos fardos. Ele sim carrega as nossas dores. Ele sim pode fazer de todas as nossas enfermidades serem curadas. De todos os nossos fardos serem aliviados. Queridos irmãos, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Tal como essa mulher, que adentrou a uma casa, que ela podia ser enxotada, que ela podia ser ridicularizada, que podia ouvir todos os nomes feios, mas ela teve coragem de entrar, porque ela sabia quem estava ali dentro. Aí estava aquele que havia de devolver a vida, aquele que havia de devolver a dignidade. Uma mulher do tipo dela, era uma mulher sem dignidade. Só Jesus nos pode dar dignidade. Só Jesus nos pode restaurar a imagem que nós temos, se calhar já ofuscada no meio da nossa sociedade, da nossa vizinhança. Só Jesus pode fazer isso. Queridos, Jesus perdoa o pecador. E o seu perdão produz em nós o amor. E eu gostaria que, não sei se, pastor, temos ali o hino 380, não sei se temos aí no 380, o adorno desta vida. É o amor. O adorno desta vida. O amor. Você não temos? Temos? Sim. 380. Seria bom se tivéssemos aí esse hino. 380. Tem aí, tem. E Nova 12, acho que não sei que dá muito, eu acho, mas conheço bem. Então, acho que depois de terminar, podemos cantar o hino. Mas, sem mais, queremos dizer que Deus justamente abençoe a sua palavra. Amém? Amém. Amém. Eu não sei acompanhar.